vamos começar mais uma live aqui pelo Nutrigenômica Descomplicada. Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você está assistindo essa live. Então hoje nessa live eu vou trazer para vocês 8 conceitos sobre nutrigenômica. E aí, claro que são conceitos essenciais para que você possa construir, e consolidar esses pilares. Essa é uma live não só para quem está começando em nutrigenômica, que se você está começando, talvez essa seja a live mais indicada para você. Mas se você já está mais avançado também, justamente para que você possa dominar esse novo vocabulário. A gente sabe que essa área da nutrigenômica ela veio para agregar todos os conhecimentos prévios que você já tinha como nutricionista, mas veio também desafiar a gente para utilizar alguns termos que não eram tão familiares. Talvez você tenha estudado alguma coisa sobre genética quando você estava no ensino fundamental, ou então no ensino médio, antes de fazer vestibular naquela época. Eu sou da época que a gente fazia vestibular, Então, naquela época, a gente estudou um pouco de biologia. Nos primeiros semestres também a gente estudou sobre biologia molecular. Eu cheguei a pegar a disciplina de genética, só que naquela época ninguém me ensinou sobre nutrigenética, sobre nutrigenômica, nunca tinha escutado falar dessa interação que acontece entre genes e nutrientes. Pelo contrário, quando eu estudei genética na faculdade, já na faculdade de nutrição, a gente aprendia sobre doenças cromossômicas, raras. Então, isso nada tem a ver, quer dizer, tem até um pouco a ver, mas de fato tem muito mais para a gente explorar nessa área de nutrigenômica do que a gente conhecia até naquela época. Até porque os próprios conhecimentos da genômica nutricional, falando agora da ciência de uma forma mais ampla, ela teve um marco que foi o ano de 2003, que quando foi o ano em que foi concluído o projeto do genoma humano de sequenciamento de todo o nosso DNA. E isso trouxe contribuições não só para a nutrição, mas para as diversas áreas da saúde. Então, na farmácia, na medicina de precisão, isso também acabou extrapolando para a área da nutrição, nessa área que a gente chama hoje de nutrigenômica e de nutrigenética. Esse é um dos conceitos que eu vou trazer aqui para você hoje nessa live, mas a gente vai avançar um pouco mais, falando em torno de 8 conceitos que são essenciais para você poder incluir a nutrigenômica na sua prática clínica como nutricionista. Vamos começar pelo primeiro conceito que eu quero trazer para vocês, que é em relação ao conceito de nutrigenética, tá? Nutrigenética, de uma forma muito simples da gente poder entender, seria a ciência que estuda como que a constituição genética ela pode afetar a resposta que um indivíduo tem à própria dieta. E aqui eu vou usar o termo dieta não como sendo algo restritivo, tá? Dieta se refere simplesmente ao ato de se alimentar, que pode ser adequado ou então inadequado. Isso quer dizer que, por mais que sejamos muito parecidos, em torno de 99,9% do nosso DNA ele é idêntico, e 0,1% é que nos diferencia em relação às nossas características. E essas características também elas são referentes a como o nosso corpo ele é regulado, como que os genes eles podem regular o metabolismo energético. Se a gente pensar em nutrigenética, a gente está falando desse esqueleto de DNA, que é a molécula da vida, tá? Então é sempre você pensar como que a constituição genética ela pode afetar de formas diferentes, como cada pessoa vai responder aos estímulos da alimentação. E isso significa, na parte do nutricionista, que é aquele profissional que ele vai investigar no seu atendimento de nutrição quais são as diferenças que são herdadas em relação ao metabolismo e daí a gente começar a explorar esse conhecimento para que a gente possa tomar decisões que sejam mais assertivas em relação à nossa conduta. Então esse é um dos pontos chaves que agregam muito a assistência nutricional quando a gente leva em consideração também o perfil genético de cada paciente. Passando de nutrigenética, vamos falar um pouco sobre o que é nutrigenômica. Aí a gente já pode pensar na outra faceta, que seria estudar como que a dieta, ou seja, o consumo de nutrientes e de compostos bioativos, podem afetar a expressão dos genes. E um exemplo muito clássico em relação a isso é o próprio consumo de carboidratos. Então, o consumo de carboidratos, ele vai influenciar na produção do nosso corpo de um hormônio chamado insulina.
tá? Ou seja, o consumo alimentar, ele vai estimular a expressão de alguns genes que estão relacionados com o metabolismo energético e que participam disso a partir da produção e percepção, né, sensibilidade da insulina. Esse é um exemplo para que você possa guardar na sua memória em relação ao que é nutrigenômica. Mas, além disso, nutrigenômica é utilizado de uma forma muito geral como sendo um sinônimo de genômica nutricional. Genômica nutricional seria esse termo mais amplo, que vai envolver toda a relação que estuda a interação que acontece entre genes, nutrientes e compostos bioativos. Se você ficar em dúvida em relação a esse vocabulário, se você vai falar nutrigenética, nutrigenômica ou genômica nutricional, tanto com os seus pacientes quanto com outros colegas nutricionistas, você pode utilizar sem medo de errar o termo nutrigenômica, tá? Que você vai se referir de uma forma mais... que você vai ser tão assertivo quanto, e aí você não corre a chance de errar em relação ao termo que você vai aplicar na sua conversa, tá? Então, a gente falou aqui de nutrigenética, nutrigenômica, e aí eu aproveitei e puxei esse gancho para falar sobre genômica nutricional, que é uma ciência mais ampla e que ela vai englobar não só nutrigenômica, mas outros níveis também da assistência personalizada. Passando agora para o nosso terceiro termo, o que é nutrição personalizada. Nessa live, inclusive, já usei esse termo. Nutrição personalizada é quando a gente integra todos os níveis da assistência em nutrição e dessa maneira a gente consegue personalizar. Quais seriam esses níveis? O nível básico da assistência, a assistência primária em nutrição, que são aquelas recomendações que a gente costuma dar para a população de uma forma geral. São as recomendações que a gente encontra, por exemplo, no Guia Alimentar da População Brasileira, né? Quando a gente faz ali todas as recomendações, tanto para a população, mulheres em idade fértil, para crianças, para idosos, quando a gente encontra o que seria ali o recomendado para a maior parte da população. Então, essa seria uma assistência nutricional dirigida aos grupos, né? De uma forma mais ampla. O segundo nível da assistência é uma nutrição individualizada, quando você está ali considerando todas as características individuais do seu paciente. Então, você fez o exame físico, você fez a avaliação antropométrica, você tem acesso aos exames bioquímicos. Então, na sua assistência, você está ali considerando quais são os pontos, né, individualmente que você vai precisar abordar quando você for desenhar a sua estratégia nutricional. E daí, eu já quero incluir mais um termo falando sobre nutrição personalizada, que seria a nutrição de precisão. Esse sim é o terceiro nível da nutrição ou assistência terciária, que é quando a gente inclui na nossa conduta, né, na nossa abordagem, também um conhecimento que é dirigido às variações genéticas mais comuns ou então às variações genéticas mais raras, tá? Então, dessa maneira, a gente fala sobre nutrição de precisão, estando incluída e caracterizando de uma forma geral a nutrição personalizada. Eu, por exemplo, antes de encontrar a nutrigenômica como um diferencial, eu falava que eu fazia uma nutrição personalizada, só que na verdade eu não fazia. Eu tô falando de 2011, 2012, eu não fazia. Ali eu personalizava para mim, né? Eu fazia uma assistência personalizada porque de fato eu fazia um plano alimentar para cada pessoa, né? Cada um ali saía com orientações nutricionais bastante diversas e diferentes entre si. Mas, de fato, eu só comecei a prestar uma assistência personalizada depois que eu incluí a nutrição de precisão e que a gente passa a reconhecer quais são essas informações a partir de exames nutrigenéticos. A gente pode fazer algumas perguntas específicas para você tentar entender como que cada um dos genes, né, pode se expressar em um determinado paciente, mas, de fato, para que você tenha assertividade, né, você acaba trabalhando também com exames nutrigenéticos, é o que possibilita a principal ferramenta que vai possibilitar a nutrição de precisão e uma vez que ela esteja inserida na sua prática, você pratica uma nutrição personalizada, tá? Então, a gente já falou aqui sobre nutrigenética, nutrigenômica, nutrição personalizada e nutrição de precisão. Vamos entrar um pouquinho agora mais nessa parte de genética básica, porque esses termos a gente acabou também trazendo, né, para dentro da rotina do nutricionista. Então, é muito importante que você se recorde, eu acredito que seja apenas buscar aí em todo o seu repertório, né, profissional, e se você for estudante de nutrição também, talvez você tenha visto isso
até mais recente, né, do que um profissional que já está formado e que tem mais experiência no mercado, que são os termos básicos da genética que a gente vem utilizando não só, né, no próprio atendimento, mas quando a gente está ali em congressos, quando a gente lê artigos, que são termos básicos da genética, que agora fazem parte, tá, da nutrição também. Tanto que eu sempre falo que a nutrigenética é o casamento perfeito entre nutrição, genética e bioquímica. Bioquímica porque quando a gente olha, né, as rotas metabólicas, quando a gente está estudando bioquímica, a gente ali está estudando os produtos gênicos, né? Ou seja, enzimas são produtos gênicos. E essa ideia é muito importante para que você vá construindo ainda mais e entendendo por que o nutricionista ele vai estudar nutrigenômica, tá? Vamos lá, falando sobre os genes são fragmentos de DNA e eles contêm a receita para a produção de proteínas que regulam o metabolismo, tá? Lembrando que expressão gênica é sinônimo de síntese proteica. A que proteínas eu me refiro? Aos hormônios, às enzimas, às proteínas transportadoras, aos receptores e aos fatores de transcrição. Então, esse ponto ele é fundamental que você entenda para que faça sentido o motivo pelo qual você precisa entender nutrigenômica e como que você pode aplicar isso de uma forma factível na sua prática clínica, tá? Então, esse ponto, ele é fundamental. E daí, falando de gene, a gente acaba em diversos momentos, e principalmente quando a gente está com o laudo de nutrigenética na nossa mão, tendo que entender o que são alelos, tá? E alelos nada mais é do que a versão de um gene na sequência de DNA. E como nós somos seres vivos, né, diploides, 2N, vocês lembram disso? Ou seja, os nossos cromossomos eles são impares, são cromossomos homólogos. Para cada característica que é expressa, então, por exemplo, produção de lactase, para cada uma dessas características vão haver 2 alelos. E daí eu já vou puxar para o nosso próximo conceito essencial em nutrigenômica, que é o conceito de genótipo. Genótipo tá para a nutrigenética, assim como a impressão digital tá para a nossa própria identidade, tá? Então, genótipo significa a marca genética para uma determinada característica. E o genótipo ele vai sempre ser formado por 2 alelos. Então, a definição de genótipo é o conjunto de alelos que vai determinar a expressão de uma característica ou então de um traço em particular. E genótipo é basicamente o que um laudo de nutrigenômica te revela, né? Ele vai te revelar ali que, a partir de algumas variações genéticas que são comuns, qual é o genótipo do seu paciente, porque a partir dessa informação você vai entender qual é a atividade de um gene, tá? Se ele produz ali enzima de uma forma adequada, se tem uma atividade reduzida. Então, é a partir dessa informação que você vai caracterizar o seu paciente em relação a uma determinada característica, em relação à própria genética, a constituição genética dele, certo? E é comum que você encontre o próprio genótipo, né, sendo formado por 2 alelos, e a gente sempre fala sobre uma variação alélica em relação a esse genótipo. Então, por exemplo, pode envolver uma adenina e uma guanina, né, quando uma adenina é substituída por uma guanina, ou então a gente poderia falar uma citosina, essa variação alélica acontecendo entre uma citosina e uma guanina, tá? Muito importante a gente pensar que essas letras, né, que a gente vai encontrar são os nucleotídeos, né, que eles vão formar a sequência de DNA. E é importante que você não confunda 2 coisas. E é comum, eu tô falando isso aqui para você porque eu já vi alguns alunos confundindo. Citosina, que é um nucleotídeo, é diferente de citosina, tá? Isso é muito importante. E além disso, a adenina, que também é um nucleotídeo que faz parte, né, forma o DNA, adenina é diferente de adenosina, tá? Porque são 2 termos que a gente costuma utilizar como nutricionista, mas que eles são bem diferentes para que você também não caia nesse erro super comum, tá bom? Então, isso é importante você saber. A gente vai ver sempre que existe, né, a partir desse genótipo, existe uma variação entre 2 alelos, em que sempre haverá um alelo variante, também conhecido como alelo de risco, e um alelo selvagem, que é aquele mais comum que ocorre na natureza,
certo? Então, lembrando que o genótipo ele vai ser sempre caracterizado por 2 letras, né? Ou seja, por 2 alelos. Aí, partindo disso, inevitavelmente, a gente vai falar sobre o nosso último conceito, que é o conceito de polimorfismos genéticos. A gente já falou aqui nessa live hoje sobre nutrigenética, nutrigenômica, nutrição personalizada, nutrição de precisão, genes, alelo e genótipo. Eu espero que você esteja aí, anotando, porque aqui são conceitos que você vai sempre falar, ou vai se lembrar, ou vai encontrar em um laudo de nutrigenética, quando você receber ou quando você solicitar, tá? Então, em relação ao que são polimorfismos genéticos, é muito fácil da gente entender o que é que isso significa se a gente for para a raiz desse termo, né? Polimorfismo genético significa que um mesmo gene, ele pode acontecer de várias formas na natureza. E isso vai levar a algumas modificações na própria sequência de DNA ao longo das gerações. Um polimorfismo genético, ele deriva de uma mutação genética, são mecanismos adaptativos que vão acontecendo ao longo das gerações, e o que vai acontecer é que essas variações genéticas comuns, ou esses polimorfismos genéticos, eles são mais prevalentes, eles podem ser frequentes em mais do que 1% da população. E às vezes você pode observar e às vezes não, né? Pode ser que ele não tenha nenhum efeito em relação à proteína que é produzida. Os polimorfismos genéticos mais comuns, e não só são os mais estudados, mas são aqueles que a gente costuma encontrar em um laudo de nutrigenética, são os polimorfismos de nucleotídeos únicos, também conhecido como SNPs, tá? Provavelmente você já escutou falar em SNP, né? Me conta aqui se você já escutou falar, você provavelmente já escutou, e pode ser que você não tinha tanta clareza sobre o que isso significava, tá? Esse é o tipo de polimorfismo genético mais comum que a gente vai encontrar na prática clínica do nutricionista, certo? Então, basicamente, um laudo de nutrigenética, ele traz uma análise de polimorfismos genéticos e, principalmente, a análise daqueles polimorfismos onde há a troca de um único nucleotídeo, certo? Então, aqui nessa live agora, eu acredito que depois de você incorporar esses conceitos que são essenciais em nutrigenômica, se você já aplica, ou então se você quer aplicar esses conhecimentos na sua prática clínica, você necessariamente precisa dominar o que significa nutrigenética, nutrigenômica, nutrição de precisão, nutrição personalizada, genes, alelos, genótipos e polimorfismos genéticos. Você já estava, assim, entendendo bem o que cada um desses significa, ou então, para você, eu falei aqui alguma novidade? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber, tá? Esse conteúdo é que ele faz parte da nossa live, que basicamente ela acontece semanalmente aqui no Nutrigenômica Descomplicada. A nossa intenção é fazer com que você, nutricionista, aprenda sobre nutrigenômica para que você possa traduzir isso para o seu paciente de uma forma que isso faça sentido, tá? Sempre na ideia de ser uma ferramenta, né, de mudança, de transformação para que essas pessoas possam viver mais e melhor, né? Sempre com essa ideia de ter uma nutrição preventiva, preditiva, né? E participativa, porque a gente convida o paciente para poder, de fato, ser ativo, né? Ser participativo nesse processo de aumentar o saldo de saúde, reduzir o risco de doença, né? A ideia sempre é fazer com que as pessoas não precisem sofrer por conta de algumas coisas, né? Algumas doenças que são relacionadas à alimentação e poderiam ter sido evitadas se tivesse o conhecimento suficiente. É interessante a gente trabalhar com isso na nossa prática clínica porque a gente ganha muito tempo, né? Então, ao invés da gente ficar testando algumas intervenções nutricionais, a gente consegue identificar quem são aqueles pacientes que são responsivos a uma determinada intervenção nutricional, certo? Então, eu espero que eu tenha ajudado, que tenha sido claro, que tenha ficado cristalino agora para você e você, de fato, possa dominar, utilizar esses novos conhecimentos sem nenhum medo de errar, tá? E se errar também, não tem problema, porque você tem aonde consultar e uma vez que você erre, efetivamente você se corrige e daí você aprende ainda mais, tá bom? Gente, vamos ficando por aqui. Amanhã vai chegar a newsletter número 2 no e-mail de vocês. Na próxima semana tem mais live. Mandem as suas sugestões sobre o que vocês querem que eu traga aqui pra gente discutir um pouco mais, tá bom? E é isso. Um ótimo final de semana. Se vocês gostam de estudar final de semana, estudem o conteúdo da newsletter também. Ou se você prefere fazer isso ao longo da semana, você pode se programar para fazer isso na segunda-feira.
tá? Um ótimo final de semana, uma ótima quinta, até amanhã na newsletter e a gente continua aqui pelas redes sociais. Obrigada. Tchau, tchau.